Aliás, vamos começar com as notícias, trazendo o nosso Emerson Pansieri, que está acompanhando todos os detalhes relacionados ao clássico, além do clássico também, né? Bastidores da Raposa, enfim. Daqui a pouquinho tem o nosso Rafael Leal prestando serviço ao torcedor, mas já antecipando, casa cheia, lotado o Gigante da Pampulha no fim de semana, unicamente com a presença de torcedores celestes. Emerson Pansieri, detalhes do Cruzeiro. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, João Vitor Cirilo. Grande Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola, a gente já quer que chega logo, né? A hora da partida, porque... tá faltando muito tempo ainda, acelerar. Podia ser amanhã já, 4 da tarde, né? Podia, viu? Ia ser bom, ia ser legal. Olha só, Cirilo, o Cruzeiro hoje fez mais uma parte dessa preparação, amanhã fecha os preparativos, então, para esse duelo. E aí algumas informações importantes pra gente trazer. O Pedrinho, o presidente do Cruzeiro, acompanhou a atividade. Sabemos que é legal também quando vai o presidente, né? Então esteve na Toca da Raposa, compareceu ali no café da manhã, viu a rapaziada, foi lá pro treino, depois ficou lá um tempo ainda também. O Pedrinho é muito simples, né? Uma pessoa bem legal e os atletas a gente percebe que tem uma boa relação também com o Pedrinho. Então ele esteve hoje na Toca da Raposa, vendo essa atividade comandada pelo Wesley Carvalho. E uma notícia legal, né? Uma informação legal é sobre o Caio Jorge. O Caio Jorge fez treino físico. Então, será que se ele fizer alguma atividade amanhã, alguma atividade de campo, no sentido, pensando em jogo, será que ele poderia ficar no banco de reservas? Eu vou levar essa dúvida. Eu vou colocar como uma dúvida, até porque é um jogador importante, é um jogador que o Cruzeiro tá cuidando bem dele. Ele ficou de fora, eu explicava que ele ficou de fora, não porque ele tá lesionado, porque senão muita gente fala assim, o Caio Jorge tá lesionado, tá machucado. Não, gente, no final do ano passado, ele sim teve ali uma lesão perto do tendão, né? Tendão de Aquiles é um lugar difícil, você precisa ter cuidado, resiliência, tem tudo, né? Porque se você brincar, você acaba machucando e aí fica um tempo inativo. Então ele foi para a pré-temporada, fazia parte das atividades e fazia parte também de um tratamento. Ele voltou, chegou a ser utilizado. Então o Cruzeiro tem muita calma e ao mesmo tempo faz essas atividades com ele para que ele esteja 100%, não tenha dor, para que ele esteja confortável para as ações dentro de campo. Por isso, o Caio Jorge hoje foi uma boa novidade fazendo esse trabalho físico. Vamos ver, Cirilo, se ele vai reunir condições de treinar com os companheiros amanhã. É uma boa notícia pro elenco, né, do Panzi? Acho que para começar o clássico, não sei se faz muito sentido, né, muito tempo fora, mas o Caio ao longo da temporada tende a ser muito importante, Edu. Não, sem dúvida. E é um clássico de primeira fase, eu falei agora há pouco, né? Não há pressão em termos de resultados pro Cruzeiro, em termos de tabela. É claro que há pressão de resultado porque o torcedor do Cruzeiro quer ganhar um clássico. Isso é fato, ninguém tira esse direito do torcedor e tá mais do que certo. Mas você não precisa dar um all-in num jogador que está se recuperando de uma lesão num jogo de primeira fase estadual, em que a obrigação por parte de tabela é toda do adversário e não sua, né? O Cruzeiro reforçou o elenco, se fosse ano passado talvez, quando o treinador tinha poucos atacantes e o Caio Jorge era o principal deles, aí tudo bem, sei lá, toma aquela injeção milagrosa e vai pro campo. Mas esse ano o Cruzeiro tem Gabigol, Bolassi, Dudu, Marquinhos, então não é uma sangria desatada pra você escalar o Caio Jorge. Se ele não tiver 80% a 100%, tiver abaixo disso, não tem necessidade nenhuma de forçar uma barra. Agora, se ele tiver ok, se o departamento físico falar, olha, tá liberado, pode ir pro jogo. Não vejo problema nenhum e ter o Caio Jorge no banco é uma força a mais, uma força técnica e um cara que terminou muito bem a última temporada. Ô Pansieri, quanto a time aí pro fim de semana, é mais ou menos nessa história que o Edu Panzi falou há pouco, é a lateral esquerda e o meio campo barra ataque, Pansieri? Eu acredito, vamos lá, vamos começar na lateral esquerda, que é um ponto abordado primeiro pelo Panzi, né? E aí a informação. Kaique fez 3 jogos, o último jogo foi o Kaique que nós conhecemos, né? O Kaique que vai pra frente, tabela, é um jogador que tem muita habilidade. O Kaique é liso, né? O Kaique é liso. O Marlon já é mais forte, é diferente. Um tem uma característica mais ofensiva, o outro tem uma característica mais ofensiva, mas o Kaique também, se você for lembrar o clássico, se eu não estiver equivocado,
o primeiro da Arena MRV, que o Cruzeiro venceu, o Kaique jogou bola demais. Nosso produtor Guilherme Souza eu tava até lembrando que foi o melhor em campo. O Kaique jogou bola demais naquela partida. Eu lembro que depois ele até machucou, teve uma pequena lesão muscular, porque correu pra caramba também. É o tipo de jogo que ele gosta. Entendeu? É o tipo de jogo que ele gosta, jogador que tem cabeça boa, formação boa, então pode ser utilizado, porque vem numa sequência legal. O Marlon tem a experiência a favor dele, mas o Marlon teve alguns jogos fora. E ele entrou ali no finalzinho do último jogo contra o América, justamente porque a questão física pegou um pouco, né? A amidalite, ficou sem treinar, e aí você perde um pouquinho de ritmo. Então, primeiro ponto a ser abordado. Segundo ponto para mim, Eduardo ou Marquinhos? No jogo anterior, o Panzi colocou o Marquinhos como o melhor em campo. No jogo da sequência, foi contra o América, ele iniciou o jogo com o Eduardo. Então, tá na cara que essa é uma dúvida que ele vai levar. Se ele vai com o Marquinhos ou se ele vai com o Eduardo. Com o Marquinhos, o Panzi explica muito melhor que eu. O Cruzeiro se comporta de um jeito, com o Eduardo de outra forma, né? São atletas diferentes. Então, pra mim, tá nisso. Aí o restante é Gabigol, Dudu, MP10, Matheus Henrique, o Romero não tomou cartão, né? Tá pronto pro jogo. O Jonathan Jesus firme aí na zaga, até porque o João Marcelo passou por essa cirurgia. Não tem muito mistério o Cruzeiro. É esse lado esquerdo e esse meio campo ou um pontinho ali mais agressivo, que é o Marquinhos. Ele tem essa, como diz o Rote, né? A vitória pessoal. Ele tem essa aí de pra cima, né? De pra cima da marcação, Cirilo. Vitória pessoal é bom demais. Mas não é que ele falava essa? Tinha essa. Vitória pessoal nada mais é que você partir pra cima do cara e passar na frente dele. É bom demais, às vezes, né? Ele tem a vitória pessoal. Bom demais. Ô Edu, você tinha até me perguntado e esperei as informações do nosso Pansieri pra falar mais também sobre essa história, porque o Kaique fez um bom jogo, né? E o Kaique teve 2 partidas antes dessa última agora, em que o Cruzeiro fez, na minha opinião, um grande clássico contra o América. O Kaique não vinha jogando bem. Agora ele jogou bem, né? Aí no jogo seguinte, tirar o Kaique talvez seria meio ruim, pensando no merecimento do cara, né? Na última vez que você viu ele em campo, ele jogou realmente muito bem, fez um lado esquerdo muito forte. O Marlon era um titular da posição, mas convenhamos, também não vinha jogando muito bem, não vem jogando muito bem ao longo dessa temporada, né? O Marlon não vinha bem e saiu por conta de um problema de amidalite. O Kaique teve as suas oportunidades, e lembrando que o Kaique também com o Diniz não vinha bem, nem o Marlon. Também. O Kaique melhorou agora com a saída do Diniz, outros jogadores melhoraram também, então a gente ainda não viu o Marlon sendo dirigido pelo Wesley, e talvez nem veja, né? Porque o Leonardo Jardim tá para chegar aí também. Mas é preciso saber o que foi conversado no dia a dia também, né, Cirilo? Se já havia um pré-acordo, Kaique, você vai jogar enquanto o Marlon estiver fora, uma hora que ele estiver recuperado, ele é o titular. Independentemente da sua atuação. Aproveita a sua chance aí. Mostra que você tem condição, mas ele é o titular, a hora que ele estiver ok, ele volta. A gente não sabe se isso foi conversado. Se não foi, o Marlon teve o problema, entrou o Kaique, a sua oportunidade aí, se você for bem, você vai seguir. Aí é outra história, e ele foi bem no clássico contra o América, talvez no jogo mais difícil, contra o adversário que levou mais dificuldade ao Cruzeiro. O Kaique foi bem, até porque o companheiro dele de lado também foi bem, que foi o Dudu. A dupla foi muito bem no jogo contra o América. Então fica uma decisão do Wesley, e cabe a nós respeitarmos a decisão, porque a gente não está no dia a dia, a gente não sabe se há algo pré-estabelecido ou se é apenas o campo que está mostrando. Do ataque eu não tenho muita dúvida, não. Eu jogaria realmente com o Marquinhos, acho que fornece nessa característica de jogo, talvez jogar com um pouco mais de velocidade, abrir mais o campo. Não sei o que o Atlético vai fazer, né? Se o Galo vai ter um volante a mais, se vai tentar encorpar mais o setor de meio campo, não sei, tenho dúvida, e certamente o nosso Cláudio Rezende daqui a pouquinho vai trazer que o mistério continua, né? Falamos em manchete há pouco. Marquinhos vive um bom momento no Cruzeiro e talvez seja a hora de aproveitar, Edu. Os 2 jogos que eu mais gostei do Marquinhos, coincidentemente, foram jogos que ele entrou no decorrer da partida. Então fica essa dúvida também. Expliquei aqui qual que é a diferença básica entre Eduardo e Marquinhos. Um joga por dentro, atrai o adversário para marcação por dentro e tem mais liberdade, o Cruzeiro para jogar pelo lado do campo. O Marquinhos já traria uma atenção diferente do Atlético, porque saberia que o Cruzeiro ia explorar não só o esquerdo com o Dudu, mas o direito com o Marquinhos também. E o Wesley pode estar pensando também, o adversário tem a obrigação de vencer.
eu posso entrar com o Eduardo, fazer a minha tática aqui com mais um meia e no segundo tempo ter o Marquinhos com fôlego, né? Para contra-atacar, caso o Atlético saia para o jogo mais desesperado, precisando de um gol, o Cruzeiro teria um trunfo, o Marquinhos descansado numa segunda etapa. Assim como eu falei em relação a Marlon e Kaique, qualquer que seja a escolha do Wesley é compreensível, mas eu iria de Marquinhos também. E você, torcedor, você que tá pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, manda aí sua mensagem, fala de onde você acompanha a gente. Você jogaria com Kaique ou com Marlon na lateral esquerda? Você jogaria com Marquinhos ou com Eduardo no setor ofensivo? Participe, você cruzeirense, pelo YouTube, @Itatiaia Oficial, @Itatiaia Esporte. Já deixa aquele like e interaja conosco pelo YouTube nesta sexta-feira de turma do bate-bola. Nosso Guilherme Pio está me passando neste momento o ofício da Federação Mineira de Futebol, confirmando que o duelo entre Democrata e Cruzeiro, última rodada da etapa classificatória do nosso Campeonato Mineiro, quarta, 7h45, confirmado oficialmente para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Já era a notícia que trazíamos, faltava essa oficialização, né, Pansieri? Exatamente, facilita muito a vida em termos de logística. Cruzeiro sabe que, né, para fazer essa viagem para Valadares, fretamento e tudo mais, agora é uma viagem diferente, né? Pertinho, Sete Lagoas, nossa querida Sete Lagoas. Eu brinquei na jornada, era a terra do Nelson Patão, meu pai. Arena Sete Lagoas, Arena do Jacaré, sempre tem aí boas lembranças pro torcedor do Cruzeiro que vai acompanhar essa última rodada do Campeonato Mineiro. Ô Cirilo, agora uma informação legal também, que eu trocava ideia com o Pio mais cedo, é sobre o Japa, né? O Japa, ontem o Rafa estava fazendo aqui a minha folga e ele não vai precisar passar por essa cirurgia, graças a Deus, vai fazer o tratamento conservador. Então aí, mais ou menos 6, 8 semanas, muita gente fala assim, poxa, vai perder muito tempo, mas não vai precisar passar por cirurgia, né? Isso de alguma forma também é melhor para a vida do atleta, já diferentemente do João Marcelo, que teve ontem a cirurgia ontem à noite, recebendo alta nesta sexta-feira, e a gente também deseja aí uma ótima recuperação para o zagueiro do Cruzeiro. E com um campeonato estadual de ótima logística para o Cruzeiro, né? Exatamente. A viagem longa ele fez de avião, foi para Brasília enfrentar o Atlético, e os outros jogos, todos aqui, né? BH ou região metropolitana? Agora vai a Sete Lagoas, e que fique claro, ele vai enfrentar o Democrata em Sete Lagoas, mas é o de Valadares. É verdade. Não é o de Sete Lagoas. É verdade. É o Cruzeiro enfrentando um Democrata em Sete Lagoas, mas não é o local. É o de Valadares. O cara pode olhar e falar, pô, qual que é a novidade? É porque é o de Valadares, gente, não é o de Sete Lagoas. Pra quem não está muito ligado... Não é o Jacaré, é a Pantera. O Jacaré não está na elite, é a Pantera para essa temporada.